A prova de fogo. Palestra realizada em 4 de novembro de 1968. Neville Goddard. Definindo Cristo como o poder e a sabedoria de Deus, Paulo faz esta afirmação: nenhum outro fundamento pode alguém do que aquele que está posto, que é Cristo. Se você construir sobre ele com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou restolho, seu trabalho se manifestará. Será revelado pelo dia. Se o trabalho sobreviver, você receberá uma recompensa. Se for destruído, você sofrerá perda, mas do mesmo será salvo, mas somente como através do fogo. Então, ele acrescenta este pensamento: você não sabe que você é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em você? 1 Coríntios 3. Paulo foi feito apóstolo com o propósito de estabelecer o fundamento de Jesus Cristo. Ele não se encarregou de um homem físico, mas foi convocado, chamado e enviado através de um ato de graça. Quando fui convocado, chamado e enviado, foi com o mandamento: abaixo os sangues azuis. Em outras palavras, abaixo todo o protocolo da igreja, com qualquer coisa que interfira no acesso direto do indivíduo a Deus. Há apenas um fundamento sobre o qual construir. Esse fundamento é eu sou, e não há outro. A tentação está sempre lá para construir sobre outras fundações. Esta manhã, recebi uma carta corrente dizendo que receberia uma grande fortuna se eu enviasse 20 exemplares da carta para amigos. Se não o fizesse, algo terrível aconteceria comigo. Depois de ler a coisa estúpida, eu joguei fora. Se eu aceitasse essa carta, eu estaria construindo uma fundação que não fosse o único fundamento, que é Cristo. Em sua infância, o homem pensa que tudo fora de si mesmo é a causa dos fenômenos da vida. Muitos acreditam na astrologia. Devo confessar ao mesmo tempo, eu fiz também. Anos atrás, eu ensinei astrologia para uma amiga querida que era professora aposentada. Desejando aumentar sua renda de aposentadoria, ela se tornou uma astróloga. Um dia, eu a encontrei em lágrimas. Parecia que ela estava sentada ao lado de uma janela aberta quando uma brisa soprou os papéis, fazendo com que ela desenhasse o mapa de um homem que nasceu 10 anos mais tarde do que seu cliente. Não percebendo isso, ela se convenceu e o homem que seu empreendimento seria um sucesso. O cliente prometeu lhe dar $100 se isso fosse verdade. Norma viu no mapa o que o homem queria ouvir e acreditar em seus pequenos hieróglifos. Isso é tudo o que importava. Ela foi autopersuadida, então a coisa toda foi feita. Isso é baseado na fundação. Tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você receberá. A essa altura, já havia superado minha crença em ossos de macacos, astrologia, folhas de xícara de chá, numerologia ou qualquer coisa fora da minha maravilhosa imaginação humana. Por ter me testado, sabia que tudo era possível à imaginação. Embora eu tenha dito isso a Norma, não consegui consolá-la. Mas naquela noite eu estava lá quando o mensageiro da Western Union lhe ofereceu um cheque de $100 do homem que havia prometido. Mesmo que Norma entendesse a verdade do único fundamento, a astrologia lhe rendia uma pequena renda, de modo que ela permaneceu como astróloga profissional até a sua morte. Norma não estava sozinha. Muitos ministros, sacerdotes ou professores sabem o que ele ensina não é verdade, mas ele não está disposto a ficar de pé e acreditar num único fundamento. Mas eu fui enviado com as palavras:
sabendo que tinha que eliminar todo o intermediário entre eu e meu Deus, porque Ele e eu éramos um. Deus é a sua própria imaginação humana maravilhosa e nunca houve outra. Ele realmente assumiu todas as limitações e fraquezas da carne que você, por sua vez, pode descobrir quem é Deus, acreditar em si mesmo, aplicar sua crença e despertar um dia para a percepção de que você é Ele em todos os sentidos da palavra. Fui enviado pelo mesmo ser que enviou Paulo. Eu fiquei na presença do Senhor ressuscitado. Eu respondi à sua pergunta, e quando nos abraçamos, nos fundimos em um só corpo. Naquele momento, eu estava unida ao Senhor, tornando-me um espírito com Ele. Então, eu me mandei. Então, quando você me vê, você vê aquele que me enviou, como eu nunca estou sozinho. Você não pode me ver com um olho mortal, pois eu sou espírito, um com o meu remetente espiritual. A mesma coisa é verdade nesta afirmação. Existe apenas um fundamento, que é Jesus Cristo, e além de mim não há outro. 1 Coríntios 3. Agora, se sonhar é habitar na irrealidade, não conhecida por tal coisa, o que é a vida senão um sonho longo e ininterrupto? Muitas vezes eu fui para a cama, fechei meu olho mortal para ver um quarto, vívido em cada detalhe, ainda não visto do meu quarto. Enquanto meu corpo está esticado na cama, eu entrei naquela sala, que ao entrar tornou-se tridimensional para mim. Quando o fiz, esse mundo se fechou ao meu redor, e este mundo ficou de fora. Minha esposa, meus filhos, tudo o que eu sei como real aqui, era apenas um sonho, uma imagem de memória, comparada ao mundo em que eu havia pisado. Uma noite em particular, eu estava no saguão de um hotel. Lembrando o que eu tinha feito para chegar lá, tentei explicar a duas senhoras que era um sonho. Elas ficaram tão assustadas, eu percebi que eu deveria voltar para minha cama antes que elas ligassem para a polícia e me prendessem. Então, eu fechei meus olhos para o saguão do hotel e os abri, pensando que veria o quarto familiar onde meu corpo estava, apenas para descobrir que eu ainda estava no saguão. Então percebi que, embora tivesse entrado conscientemente em um mundo completamente diferente, não sabia como voltar. Embora eu não soubesse de nenhuma estrada que me levasse de volta, eu sabia que esse sentimento era o segredo. Então, enquanto estava em um corpo solidamente real, imaginei que minha cabeça estava em um travesseiro. Eu persisti até que soube que estava lá. Então, percebi que meu corpo estava morto, que eu era uma presença viva que se mudou para ela. Pareceu uma eternidade antes que eu pudesse mover meu dedo mindinho, meu braço do meu cotovelo para baixo, e finalmente sentir o calor do corpo da minha esposa e saber que tinha retornado. O mundo em que entramos à noite é tão real quanto este. Como este mundo, tudo ali contém em si a capacidade de significação simbólica. No final do seu dia ou noite, sonho, tente interpretá-lo simbolicamente, pois há apenas uma base para seus sonhos, e essa é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Um amigo escreveu contando sobre um sonho que, embora parecesse que anos separaram os eventos, ocorreu em uma noite. Em 4 diferentes momentos no tempo, ele entrou em um estabelecimento de alimentação muito elegante na Inglaterra, onde foi reconhecido e recebido como realeza. Decidindo se disfarçar, entrou pela porta dos fundos, quando o mestre apontou para ele e disse a um garçom: "Ele é mesmo o senhor." Essa experiência é mais que um sonho. É uma lembrança de uma experiência anterior que agora deve ser interpretada em um nível diferente. Meu amigo chegou ao ponto em que seu mundo sombrio o reconhece como Senhor. Somente quando ele chegar ao final da sua jornada, a confirmação virá para testemunhar sua verdadeira identidade. Posso dizer a todos vocês,
Não importa qual parte vocês desempenhem nesse sonho de vida. O que importa é que você está destinado a se tornar o Senhor. Você poderia estar fazendo o papel de um ladrão, juiz, prisioneiro ou diretor, mas um dia você despertará e se conhecerá como Senhor. Agora, quando você pensa em seu sonho da noite, parecerá uma experiência em um mundo sombrio, mas se você tivesse despertado lá, você teria conhecido sua realidade. Se eu não tivesse deliberadamente entrado no hotel, mas inconscientemente me encontrei lá, eu diria que era um sonho, para uma experiência conscientemente executada. Parece real, enquanto aqueles escorregam inconscientemente parecem irreais. No entanto, todas as irrealidades não conhecidas como tais são reais, pois a realidade de um sonho não difere da realidade deste mundo, porque também é um sonho. Não deixe nada entre você e aquele fundamento do qual Paulo fala e define como o poder criativo e a sabedoria de Deus. Não importa o que possa parecer ser, não permita que ninguém se interponha entre você e Deus, pois Deus é a sua própria imaginação humana maravilhosa e quem pode levá-lo até lá? Cada momento do dia você está pensando. Cuidado com o que você pensa, pois seus pensamentos serão testados pelo fogo, e se sobreviverem, você receberá uma recompensa. Seu pensamento, sua imaginação é a prova de fogo. Mas se você acredita que a realização é condicionada por uma carta, por mapas mentais e astrológicos feitos por outra pessoa, ou indo à igreja e orando a um Deus desconhecido, então algo vem entre você e o único fundamento. Nada deve se colocar entre você e sua imaginação, pensamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Acredite em mim. Faça da imaginação sua única base sólida. Faça isso e você desfrutará de uma liberdade que nunca conheceu antes. É uma liberdade fantástica. Apenas imagine e está feito. A imaginação é o único fundamento. Nenhum outro fundamento pode alguém do que aquele que é posto, que é Jesus Cristo. O homem tentou estabelecer outras fundações nos muitos ismos do mundo. Estes não são Jesus Cristo, pois ele é homem, a humanidade, a imaginação humana do homem, e não há outro Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, cujo nome para todo sempre é Eu Sou. Aceite a consciência como seu modo de vida, e você encontrará uma liberdade que nunca conheceu antes. Você se tornará consciente do fato de que todos e tudo são expulsos. Você despertará como Deus, o Pai de toda a vida, para perceber que, embora as coisas pareçam morrer, elas não morrem, pois nada morre em Cristo. Eu sei, em minha própria pesquisa, eu coloquei muitas fundações. Eu fui ensinado a acreditar que comer carne era uma. Então, por 7 anos, eu era um vegetariano estrito. Eu era tão bom que eu era bom para nada. Eu não comi carne, eu não fumei, eu não bebi e fui celibatário. Na minha tenra idade, não percebi que a minha tentativa de ser celibatário veio do meu completo desgosto no meu primeiro casamento. Então, quando nos separamos, eu fiz o voto de celibato. Eu não estava fisicamente preparado para isso, pois eu era um homem a cada centímetro. Mas, felizmente, a dieta de fome da vida vegetal ajudava na minha decisão. Naquela época, eu era um dançarino profissional. Ao viajar pelo país, eu ia a um restaurante e pedia sopa, desde que não houvesse estoque de carne. Agora, que restaurante digno desse nome faria uma sopa sem caldo de carne? Bem, eu acreditaria no garçom e teria uma boa refeição de vez em quando. Então, um dia, antes de partir para Barbados, meu amigo Abe me disse: "Você vai morrer, mas certamente não vai morrer." Sua profecia provou ser verdade, pois quando voltei, eu havia morrido para tudo que não havia feito nos 7 anos anteriores.
Ele sabia que tinha chegado a hora de quebrar esse feitiço dentro de mim. Eu espero que você não tenha que passar por isso. Existe apenas um fundamento e nenhum outro fundamento, seja dieta ou celibato. Alguém pode colocar, mas aquilo está posto, que é a imaginação humana. Minha amiga Norma sabia que ela tinha quase todos metropolitanos como cliente. Você vê, só porque um quebra no mundo artístico, isso não significa que ele é sábio. Ele pode ser tão idiota quanto ao ar livre. Eu disse a Norma, você sabe que eu não acredito mais em astronomia, mas acredito em meu poder intuitivo. Diga-me o que o homem quer e mostrarei a você como ver nas paradas, que você pode ser convencido por si mesmo. E quando você está, onde está o poder da persuasão, mas na sua imaginação? Certamente não está no prontuário. Peço-lhe, não vá a ninguém do lado de fora. O desejo que você procura está alojado dentro de você. Você pode se tornar autopersuadido de qualquer coisa, e se fizer isso, ele se projetará na sua tela do espaço. Tome o ouro, a sabedoria da verdade revelada. Tome a prata, o conhecimento que vem da experiência, ou as pedras preciosas de pensamentos nobres e amáveis, porque o fogo não os destruirá. Quando você está em dúvida, faça o amor. Se você acha que algo terrível vai acontecer, tire isso da sua cabeça. Não há trama para destruir você como indivíduo, raça ou nação. Não na escritura. A causação está na mente daquele que é autopersuadido, e não há outra causa, pois o mundo é a consciência empurrada para fora. Você não está fadado a se tornar sábio ou tolo, rico ou pobre. É inteiramente com você o que você constrói sobre a única base. Se você tivesse pais sábios e eles lhe dissessem que você poderia viver em conforto e liberdade, ser honrado e querido por causa de sua contribuição para o mundo, e você acreditasse neles, você se tornaria isso. Muitos pais comparam seus filhos ao filho do vizinho e acham que o querem, pensando que esse é o jeito de estimulá-lo. Mas não é. Em vez disso, eles são feitos para se sentir pouco e indesejado. Mas se você fizer uma criança se sentir nobre e importante, ela se tornará. Nas Escrituras, aquele que afirmava que seu pai era Deus e que ele era um com seu pai, foi acusado de blasfêmia, mas ele andava como se fosse. Se você fizer a obra de Deus, você deve assumir que você é ele. Você não pode fazer o trabalho de alguém que não sente que é. Você deve reivindicar. Sua consciência é Jesus Cristo, para saber quem você realmente é. Eu lhe digo que o mundo em que você pisa hoje à noite, quando coloca sua cabeça em um travesseiro, é tão real quanto este. Os homens afirmam que é uma sombra e irreal, mas, a partir desses sonhos, eles interpretam o seu sonho de consciência. Como alguém pode interpretar o que é irreal? A realidade desse mundo, em oposição a este, é unicamente produzida a partir do nível em que a consciência está focalizada. Se você está pensando daquele mundo, parece a única realidade. Concentre sua atenção nesse nível, no entanto, e esse mundo parecerá irreal. Assim, objetividade e subjetividade são determinadas unicamente pelo nível de consciência sobre o qual o indivíduo está focalizado. Espero que você me leve a sério, pois não há outro fundamento. Você não precisa nascer em uma determinada nação, raça ou crença religiosa para experimentar seu desejo. Você pode se tornar a dama ou cavalheiro que quer ser, permanecendo no único alicerce. Muitas pessoas de sucesso não tinham base social, financeira ou política para levá-las aonde estão. Eles simplesmente acreditavam em si mesmos. Eles imaginavam que eram o que queriam ser, vivendo como se fossem. Então, de uma maneira que ninguém poderia conceber, sua suposição se externalizou. A maioria das pessoas, depois de externar seu desejo, esquece a escada pela qual ascendeu. Eu espero que você não vá. Você não precisa se gabar, mas
Se alguém lhe perguntar como você alcançou seu objetivo, diga-lhes como, apesar de todos os chamados requisitos mundanos, você acreditava que já era a pessoa que queria ser e possuía a parte do mundo que queria possuir. Faça isso para encorajá-lo a fazer o mesmo. Você pode acreditar neste único fundamento? Se a palavra Jesus Cristo ofende você, use outra. Eu amo a palavra porque sei o seu significado. Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, que é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Atreva-se a assumir que você tem o seu desejo. Você pode sentir que você não tem a sabedoria para encontrar os meios para obtê-lo, mas você tem. Se forem necessárias 1.000 ou 10.000 pessoas para desempenhar suas funções, para levá-lo à encarnação do que você presumiu ser, elas desempenharão suas funções, consciente ou inconscientemente. Você não precisa se preocupar com o que vai ajudá-lo. Simplesmente ouse assumir que você é o que você quer ser. E você vai obrigar todos a desempenhar o seu papel para concretizar sua suposição. Isso que é a vida. Viva para que a sua mente possa armazenar um passado digno de recordação, porque qualquer seção do passado que não suporta o fogo sofrerá perdas. Construa nobremente, pois você continuará a ser confrontado com o seu passado até que Deus desperte dentro de você. Quando esse conhecimento glorioso desperta e você percebe que você é o único falado nas Escrituras, você será excitado além da medida. Eu sei, eu lhe direi por experiência própria, que a Bíblia é a sua biografia, e você está destinado a experimentar tudo o que está registrado lá como alguém chamado Jesus Cristo. Nunca houve outro, ele sempre foi você. Você é a morada de Deus e o Espírito de Deus habita em você. Sua morada é santa. Esse lugar você é, portanto, você deve ser Deus. Como você vai saber disso? Morrendo para os seus delírios. Todo alicerce, toda crença que não há crença em si mesmo é uma ilusão que deve morrer, porque não há outro fundamento que possa ser estabelecido do que aquele que é colocado, que é Jesus Cristo, e esse ser é você. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.